Olá, estamos de volta aqui com o estudo da Bhagavad Gita, o compartilhamento do livro transcendental Bhagavad Gita como ele é, de sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E hoje vamos dar início ao capítulo 1. Sim, seja muito bem-vindo, bem-vindas ao estudo. Não digo estudo, mas a um compartilhamento, a uma leitura meditativa acerca da ciência sagrada, da ciência suprema, Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ao Senhor Bhagavan, o Senhor Supremo, a pessoa suprema Bhagavan Krishna, peço permissão para iniciar a leitura do capítulo 1, observando os exércitos no campo de batalha de Kurukshetra. Sabemos que a Bhagavad Gita se concentra na batalha de Kurukshetra, onde foi falado a suprema ciência da alma, a orientação do maior professor de todos os professores, Guru Deva, ou seja, Krishna. Jaya, salve Krishna, salve Srila Prabhupada. Vamos ler, ouvir sem interpretações baseadas em motivações pessoais. De início, aqui já se pode verificar essa observação feita nesse estudo, onde nós precisamos ouvir e entender que se a gente for ficar especulando com a nossa mente limitada, com a nossa memória, digamos, um pouco desorientada, porque nós não nos lembramos de absolutamente quase nada das nosso passado pretérito, porque assim a Suprema Personalidade de Deus nos criou, e se formos especular com essa mente perturbada, conturbada, esse aspecto de entendimento vai ser danificado. Por quê? Porque nós precisamos ouvir com o coração aberto para a evolução, para o engrandecimento. Verso 1. Dhritarashtra disse: ó Sanjaya, o que fizeram os meus filhos e os filhos de Pandu, depois que se reuniram no lugar de peregrinação em Kurukshetra, desejando lutar? Sabemos que é uma batalha do lado, e são todos familiares. De um lado tem a família do bem, do outro lado tem a família do mal, digamos assim, né? Eu rio porque, infelizmente, aqui, para a gente entender, a gente tem que separar em coisas duais, bem e mal, né? E trazer essa compreensão. Significado de Srila Prabhupada, já é Srila Prabhupada que trouxe essa clarividência e a clareaudiência da gente ver, ouvir e prestar serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus. Salve Srila Prabhupada. O Bhagavad Gita é a ciência teísta, amplamente lida, resumida no Gita Mahatmya. Glorificação ao Bhagavad Gita, é outro livro que glorifica a Bhagavad Gita. Ali afirma-se que, com o auxílio de um devoto de Shri Krishna, a pessoa deve ler o Bhagavad Gita muito minuciosamente e tentar entendê-lo sem interpretações baseadas em motivações pessoais. É o que eu acabei de falar na introdução. O exemplo da compreensão clara é apresentado no próprio Bhagavad Gita através do modo como o ensinamento é entendido por Arjuna. De um lado tem as famílias do bem, do outro lado tem a família do mal, tudo é família, só que um luta pelo bem e o outro luta pelo mal. Digamos assim, não está de acordo com o Dharma, com a missão, né? Então, Arjuna está ali e Krishna é o cocheiro de Arjuna na carruagem, né, das batalhas que se verificavam, que aconteciam na Índia, não verificavam, que aconteciam. Então, Krishna está lá como cocheiro, né? Eu posso até mostrar aqui no livro para vocês. Deixa eu tirar aqui essa primeira página. Então, Krishna é o cocheiro, né? Ele está aqui segurando a quadriga, coordenando a quadriga, e aqui está Arjuna. E a batalha de Kurukshetra está armada.
E aí Arjuna com Krishna vão começar a conversar. O ensinamento é entendido por Arjuna, que ouviu o Bhagavad Gita através, sendo falado, não através, diretamente pelo Senhor. Se alguém tiver a imensa fortuna de entender o Bhagavad Gita nessa linha de sucessão discipular, sem interpretação motivada, suplantará todos os estudos da sabedoria védica e de todas as escrituras no mundo. Gente, isso é muito importante. Por quê? Porque essa ciência foi falada por Deus ao guerreiro Arjuna. E aí, quando a gente ouve e a gente entende que é uma escritura autorizada na sucessão discipular, o leitor encontrará na Bhagavad Gita tudo que está contido em outras escrituras, porque a fonte é a Bhagavad Gita. Então, é dessa fonte que emana para outros livros e outras literaturas, né? E, inclusive, ele também notará a presença de passagens não abordadas em nenhum outro lugar. Não existe. Bhagavad Gita é única, é a fonte de Deus que jorra através desse diálogo. Esse é o padrão específico do Gita. Gita é canção, Gita, a canção do Supremo. Ele é a ciência teísta, ou seja, de Deus, porque ateísta é aquele que não acredita em Deus, porque é falado diretamente pela Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Shri Krishna, o Senhor Krishna. Só aí ele é falado diretamente pela Suprema Personalidade de Deus, Bhagavan Krishna. O Senhor Supremo falou essa ciência suprema para nós. É importante entender isso, que o padrão da Bhagavad Gita específico é que ela é uma ciência de Deus, falada diretamente pela personalidade de Deus, o Senhor Krishna. Vamos dando sequência. A palavra Dharmakshetra, lugar onde são executados rituais religiosos, é significativa porque no campo de batalha de Kurukshetra, a suprema personalidade de Deus estava presente ao lado de Arjuna. Dhritarashtra, o pai dos Kurus, tinha fortes dúvidas quanto à possibilidade que seus filhos obtivessem a vitória final. Foi remoendo suas dúvidas que ele perguntou a seu secretário Sanjaya o que eles fizeram. Por quê? Porque Dhritarashtra era um rei cego. E aí ele precisava de alguém para narrar. E Sanjaya, ele trouxe todo esse conteúdo de narrativa para esse rei, desta batalha tão fantástica e que nos traz um ensinamento fantástico. Fantástico por quê? Porque é a ciência suprema da alma. Ele estava seguro de que seus filhos e os filhos de seu irmão mais novo, Pandu, estavam reunidos naquele campo de Kurukshetra, determinados a guerrear. Todavia, sua pergunta é significativa. Ele não quis que houvesse um acordo entre os primos e irmãos. Então, esse rei, ele poderia ter feito um acordo para que essa batalha não se desenvolvesse e evoluísse. Mas ele não quis, como a gente também não quer. A gente não quer acordo. A gente não quer fazer acordo, a gente quer impor nosso falso ego. A gente quer dizer, não, vai ser desse jeito, porque eu quero que seja desse jeito. E assim é nessa batalha com esse rei. Então, dando continuidade. Como se designou que a guerra fosse travada em Kurukshetra, que em outra passagem dos Vedas, Vedas se lembra, filosofia védica, de toda essa compilação, de todos esses ensinamentos que nós estamos estudando. É mencionado como lugar de adoração, mesmo para os habitantes do céu. Dhritarashtra ficou muito receoso da influência que o lugar sagrado exerceria no resultado da batalha. Sabia muito bem que isso influenciaria favoravelmente Arjuna e os outros filhos de Pandu, porque por natureza todos eram virtuosos. É como eu falei, de um lado tinha uma família virtuosa e do outro lado tinha os não virtuosos. Ou seja, uma família com personalidade divina e outra família com a personalidade demoníaca. São as dualidades da vida. Os Pandavas e os filhos de Dhritarashtra, Pandavas eram uma família e os Kurus outra família. Os Pandavas eram
positivos, bonzinhos, digamos assim, e os Kurus, os demoníacos, os negativos. Os Pandavas e os filhos de Dhritarashtra pertencem à mesma família, mas nessa passagem revela sua mentalidade. Mentalidade de quem? Do rei, que queria a briga. Ele fazia questão de alegar que apenas seus filhos eram Kurus e tirou dos filhos de Pandu a herança da família. É o que tem hoje, briga de família por herança. Isso aqui é meu, isso aqui não é meu, isso aqui eu não dou, vamos para a justiça. Antes era uma batalha, hoje é a batalha na justiça, com os advogados, então é quase a mesma coisa. E veja que eu estou lendo aqui a Bhagavad Gita, que data de 5 mil anos atrás, 500 não, 5 mil anos atrás, 5 mil anos atrás. E hoje nós continuamos do mesmo jeito, até piores. Com isto pode entender a posição específica do rei em relação aos seus sobrinhos e filhos de Pandu, que eram os lados. O lado Pandu era o lado do lado divino, personalidade divina. Assim como no arrozal, as plantas desnecessárias são arrancadas, do mesmo modo, desde o começo desses temas, espera-se que no campo religioso de Kurukshetra, onde o pai da religião, Senhor Krishna, a personalidade de Deus, estava presente em pessoa, as plantas indesejáveis, tais como o filho de Dhritarashtra, Duryodhana e outros, sejam exterminados, e as pessoas realmente religiosas encabeçadas por Yudhishthira sejam estabelecidas pelo Senhor. Além de sua importância histórica e védica, as palavras Dharma Kshetri e Kurukshetra carregam este significado, ou seja, batalha de Kurukshetra, porque era no local religioso, local sagrado, onde essas famílias não tinham nada que estar brigando. Se o rei realmente quisesse seguir o seu Dharma e dizer, vamos dividir o pão nosso de cada dia, essas terras ficam comigo e essas terras de vocês, está tudo bem, não vai haver batalha nenhuma, mas não foi isso que se sucedeu, pelo contrário. Então, no verso 2, foi formado esse exército disposto em formação militar pelo lado demoníaco e pelo lado divino. E Duryodhana, esse rei, foi até seu preceptor e falou as seguintes palavras. Então, nesse sentido, aqui vai se formando os exércitos. De um lado se armando, do outro lado se armando, para que haja essa batalha. O verso 3, ó meu mestre, contempla o grande exército dos filhos de Pandu, tão obviamente organizado por seu inteligente discípulo, o filho de Drupada. Ou seja, aí, minha gente, está tudo armado de um lado e do outro, onde a parte política interessada em exploração, em ter aquilo que não tem direito a ter, porque na realidade é para a gente dividir, compartilhar com a família, herança, e não a gente querer tudo para si próprio. E muitas vezes esses reis, eles eram cegos, eles não enxergavam o seu próprio Dharma, a sua própria missão, como diz aqui. Sabia muito bem que em matéria de religião seus filhos tinham a mesma cegueira e estavam convictos de que eles nunca poderiam chegar a um entendimento com os Pandavas, que eram todos piedosos desde o nascimento. Então, é o que é a batalha do bem e do mal, que em termos expandidos, em termos interiores, é a nossa batalha do nosso dia a dia, entre o bem e o mal, entre a gente ter uma personalidade divina ou uma personalidade demoníaca. E aí, nesse processo, vai se denominando, vai se organizando e fazendo essa denominação dentro desses versos aqui, que fala exatamente de como eles se armaram, de como eles foram preparados para lutar uns com os outros. E que todos eles, durante esses versos todos desse primeiro capítulo, que eu não vou ler todos, porque é falando mais de exército, de como foi formado tudo, e como eles foram guerrear, e como eles eram bons em armas, e como eles eram guerreiros fantásticos, porque tinham todo o dom da guerra, né? Porque eles eram kshatriyas, guerreiros, né? Que estão na qualificação da organização da sociedade védica.
Os kshatriyas, eles servem para proteger as pessoas, mas guerrear também pelo dharma, por aquilo que precisa ser feito e ser realizado dentro daquilo que é proposto. Então, existem esses versos todos aqui. E eu vou ler esse aqui, o verso 15. O Senhor Krishna soprou seu búzio chamado Pankajanya. Arjuna soprou o seu Devadatta. E Birma, o comedor voraz, que executa tarefas herculesas, ou seja, muito forte, de Hércules, forte, soprou seu aterrador búzio chamado Paundra. E aí, minha gente, o que é que vai acontecer? Uma batalha, está todo mundo armado, está todo mundo pronto. E aí, o Senhor Krishna, aqui no significado de Srila Prabhupada, ele diz, o Senhor Krishna é chamado de Rishikesha, Rishikesha, que é o Senhor dos sentidos, porque ele é o proprietário de todos os nossos sentidos. Então, quando a gente quer ter um equilíbrio, assim, relacionado aos nossos sentidos, nós peçamos ajuda a Deus, a Krishna, para que Ele nos ajude a ter esse controle, para que a gente não possa armar a nossa batalha de Kurukshetra e querer guerrear, e ainda mais guerrear por um objetivo que não é dhármico, que não é divino. Então, Prabhupada diz, as entidades vivas são parte integrante de Krishna, de Deus, razão pela qual os sentidos das entidades vivas são também partes integrantes de seus sentidos. Ou seja, Krishna, Deus, ele sabe o que está nos nossos corações. Se a gente tem medo, se a gente não quer lutar, se a gente fica ali temendo, ele sabe, porque ele está dentro do nosso coração como a grande alma na pequena alma. E ele é o controlador dos nossos sentidos também. Os impersonalistas, aquelas pessoas que não veem Deus, Krishna, como uma personalidade divina, não conseguem aceitar que as entidades vivas possuam sentidos em consequência do que vivem ansiosos por descrever que todas as entidades vivas são desprovidas de sentidos ou que são impessoais. De forma alguma. Se Deus é uma pessoa, eu também sou uma pessoa. Se eu tenho sentidos, Deus também tem os sentidos. Só que a diferença minha para Deus é que Deus é infinitamente poderoso e a gente é finitamente limitado. O Senhor, situado nos corações de todos, dirige os sentidos. Nunca esqueçam, o Senhor, situado nos corações de todos, dirige-lhe os sentidos, mas ele os dirige em função de sua rendição. E no caso de um devoto puro, ele controla diretamente os sentidos, ou seja, Deus quer que você se renda a ele, para que você possa entregar seus sentidos, para que Deus mostre as direções dos seus sentidos. Aqui no campo de batalha de Kurukshetra, o Senhor controla diretamente os sentidos transcendentais de Arjuna. Daí seu nome específico de Rishikesha, que controla os sentidos de Arjuna, que ele não queria lutar de forma alguma. Então, seu nome também pode ser Govinda, porque ele dá prazer às almas, ele dá prazer a tudo que foi criado por ele. E também dá prazer às vaquinhas, razão porque nós não comemos animal, porque as vaquinhas são protegidas da Suprema Personalidade de Deus e são supervalorizadas na Índia. Neste verso aqui, Arjuna é chamado de Dhananjaya, porque ajudou seu irmão mais velho, o rei Yudhishthira, a conseguir riquezas quando este precisava delas para gastar em diversos sacrifícios. Por quê? Porque isso é uma história familiar que a gente tem que adentrar um pouco mais. Eu não vou me adentrar aqui porque é dito que a gente precisa se focar no Bhagavad Gita e que realmente o Bhagavad Gita começa no capítulo 2. Aqui é apenas as organizações dos exércitos. Eu estou lendo e tentando explicar para vocês, para que vocês, e para mim também, claro, para que a gente entenda que a gente precisa lutar e que quando chega a hora de soar os búzios, né, porque as batalhas eram iniciadas com o soar dos búzios, a gente soe o nosso búzio interior e a gente entra em contato com a nossa deficiência interior, que é muito prejudicial à nossa evolução da nossa alma aqui neste corpo terreno. Então, o Senhor Krishna está situado no coração de todos e dirige os sentidos.
Então ele iria dirigir os sentidos de Arjuna para que Arjuna fizesse da melhor maneira possível, para que Arjuna lutasse e saísse do medo e da procrastinação de não querer lutar. Nesses versos todos está aqui toda essa organização dessa batalha. Ao ver todas essas diferentes categorias de amigos e parentes no verso 27, observando os excessos, capítulo 1, o filho de Kunti, Arjuna, ficou dominado pela compaixão e falou as seguintes palavras. Arjuna disse, eu não vou lutar contra meus parentes, mesmo que do outro lado tenha parentes de caráter maligno, digamos assim. Arjuna disse no verso 28, meu querido Krishna, vendo diante de mim meus amigos e parentes, com esse espírito belicoso de guerra, sinto os membros do meu corpo tremer e minha boca secar. Ele teve um ataque de pânico, que é justamente isso que a pessoa sente quando está começando a ter uma síndrome de pânico. A boca seca e a gente começa a se tremer, a tremer o corpo. Qualquer homem que tenha devoção genuína ao Senhor apresenta todas as boas qualidades que são encontradas em pessoas piedosas ou nos semideuses, ao passo que o não devoto, cuja educação e cultura talvez lhe propicie tantas qualificações materiais, carece de qualidades piedosas, que era justamente isso, que o outro lado não tinha a qualidade piedosa, porque a piedade se aproxima de Deus. Quando a gente trabalha a nossa piedade, a nossa devoção, a nossa caridade, o nosso sentimento de ajudar o próximo, a gente se assemelha a Deus, se assemelha, tá? A gente não é Deus, nem nunca vai ser Deus. É devido a isso que Arjuna, logo após ver seus familiares, amigos e parentes no campo de batalha, sentiu imediatamente muita compaixão por essas pessoas que haviam decidido lutar entre si. Ele sentia compaixão até mesmo pelos combatentes do grupo oposto. Imagina, eu não vou lutar não, mesmo eles são maus, eu não vou lutar. Eu não quero lutar, mas tem que lutar, porque Deus está pedindo para você lutar. Mas aí você diz, como é que Deus pede para lutar? Porque isso era uma guerra onde existia o mal e o bem naquelas famílias que estavam lutando uma com a outra. Repito, um do lado era uma família de qualidades piedosas, divinas, e do outro lado, de asuras, de pessoas negativas, de demônios, de pessoas de qualidades demoníacas que não queriam entrar em acordo. Então é preciso que às vezes haja essa batalha para que as coisas estejam dentro daquilo que Deus quer, que é a justiça de Deus. Enquanto mergulhava nesses pensamentos, os membros de seu corpo começaram a tremer e sua boca ficou seca. Arjuna sentiu-se um pouco atônito ao ver o espírito combativo. Praticamente toda a comunidade, todos os parentes consanguíneos de Arjuna veio lutar com ele. Isto o oprimia, este devoto bondoso como Arjuna. Embora não se mencione aqui, pode imaginar que não só os membros do corpo de Arjuna tremiam e sua boca secara, mas ele também derramava lágrimas de compaixão. Esses sintomas presentes em Arjuna não se deviam à fraqueza, mas à sua afabilidade e o seu amor, uma característica do devoto puro do Senhor. Afável, amável, característica do devoto puro do Senhor. Portanto, declara-se, aquele que possui devoção inabalável pela personalidade de Deus, Krishna, tem todas as boas qualidades dos semideuses, ou seja, os semideuses já atingiram um patamar maior. Eles estão acima, porque eles estão acima dos seres humanos, eles são semideuses, não são deuses, eles não são Deus nem humano, mas semideuses. E esses semideuses, eles são ocupados em várias organizações. Por exemplo, existe o semideus do céu, o semideus da riqueza, o semideus da batalha, o semideus da chuva, o semideus de várias qualificações. Aquele que possui devoção inabalável pela personalidade de Deus tem todas as boas qualidades dos semideuses, mas quem não é devoto do Senhor tem apenas qualificações materiais que são de pouco valor. Então, se você não tem consciência que você é um devoto, trate de ter consciência para que você apresente suas qualidades, ative suas qualidades divinas, porque do contrário, você só vai ter qualificações materiais que são de pouco valor para Deus. E isto ocorre porque ele paira no plano mental e, com certeza,
se deixará atrair pelo brilho da energia material. Por quê? Porque quando a gente pensa, a mente da gente designa em que a gente pensa. Aí você vai dizer, não, senhorita mente, eu quero pensar em Deus 24 horas por dia e nunca esquecer de Deus. Portanto, na minha batalha de Kurukshetra, quem é o combativo sou eu. Eu tenho que sair do medo, da procrastinação e de várias qualidades que não são divinas e empunhar meus arcos, meus instrumentos de batalha e lutar contra todos esses prazeres materiais. Porque a batalha de Kurukshetra é apenas um modelo. E as coisas de Deus são mostradas através de modelo. E lá está formado um cenário. E também existe um modelo da nossa vida, o cenário da nossa batalha, de contra quem a gente vai guerrear, contra quem a gente vai buscar essa interação com esse movimento da nossa guerra interior. Então a Bhagavad Gita, ela apresentou Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, apresentou esta batalha de Kurukshetra de uma forma, de um modelo para que nós, hoje, no século 21, no ano 2025, a gente pudesse entender que a gente precisa lutar dentro desse processo de vida, dentro desse processo onde nós vamos buscar a nossa vitória. Nós vamos lutar e buscar a nossa realização como alma e não como corpo. Por que que Arjuna, ele não queria lutar? Ele dizia no verso 32 a 35, capítulo 1, verso 32 e 35, observando os exércitos. O Govinda é o amor, é Deus do amor. De quem nos adianta um reino de felicidade ou até mesmo a própria vida, quando todos aqueles em razão de quem somos impelidos a desejar tudo isso estão agora enfileirados nesse campo de batalha, ou seja, ia morrer todo mundo, né? O Madhusudana, quando mestre, pais, filhos, avós, tios maternos, sogros, netos, cunhados e outros parentes estão prontos a abandonar suas vidas e propriedades e colocarem-se diante de mim, por que eu deveria querer matá-los, mesmo que por sua parte eles sejam capazes de matar-me? Ele preferia ser morto dentro da sua piedade do que matar. Ó mantenedor de todas as entidades vivas, isso é ele falando com Krishna. Não estou preparado para lutar. E assim somos nós. Nós não estamos preparados para lutar nunca. Se a gente não lutar, a gente nunca vai lutar e nunca vai estar preparado. Eu não estou preparado para lutar com eles, nem mesmo em troca dos 3 mundos, muito menos desta terra. Que prazer obteremos em matarmos os filhos dos nossos parentes? Então, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, ele vai mostrar para Arjuna, nesses versos subsequentes, no capítulo 2, 3, 4, 5, por aí se vai, todo esse processo de lutar mesmo e como a gente deve lutar. E ele diz aqui, Arjuna precisa que Krishna procure entender o que satisfará os seus sentidos. Mas Govinda, Krishna, não se destina a satisfazer os nossos sentidos. Entretanto, se tentarmos satisfazer os sentidos de Deus, automaticamente nossos próprios sentidos ficam satisfeitos. Isso é fantástico. Isso eu já tinha ouvido em aulas. A gente tem que satisfazer a Deus, não é os homens. E não os sentidos materiais. Ah, eu não vou lutar não, porque senão eu vou perder isso, aquilo, aquilo outro. Não. Você vai lutar porque Deus quer que você lute. Porque você está aqui na Terra para lutar. Materialmente, cada um quer satisfazer os seus sentidos e quer que Deus haja de modo que essa exigência se realize. Não é assim que a gente pede a Deus em promessa, em puras e outras coisas. O Senhor satisfará os sentidos das entidades vivas tanto quanto elas mereçam, mas não na extensão de sua cobiça. Nunca na cobiça Deus vai nos satisfazer. Mas quando se toma o caminho oposto, quando alguém tenta satisfazer os sentidos de Deus, do Senhor do amor, Govinda, Krishna, sem desejar satisfazer seus próprios sentidos, aí sim, pela graça de Deus, todos os desejos da entidade viva serão satisfeitos. A gente recebe aquilo que a gente dá. Se a gente não olha para Deus, porque Deus tem que olhar para nós. É uma troca entre o servo e o meu Senhor Deus.
A profunda afeição que Arjuna sentia pela comunidade e pelos membros da família manifestou-se aqui em parte devido à sua natural compaixão por eles. Portanto, ele não está preparado para lutar. E você, está preparado para lutar sua batalha de Kurukshetra? Todos querem mostrar sua opulência aos amigos e aos parentes, mas Arjuna receia que, morrendo, todos os seus parentes e amigos no campo da batalha serão incapazes de compartilhar sua opulência após a vitória. Então, eu não quero lutar. Então, é desistência total de luta. E aí vem o falso ego, querendo se defender e arrumar as desculpas necessárias. Este é um típico procedimento da vida material, tá vendo? No entanto, a vida transcendental dos céus é diferente. Como quer satisfazer os desejos do Senhor, o devoto pode, se for esta a vontade de Deus, aceitar todos os tipos de opulência para servir ao Senhor. E caso não seja esta a vontade de Deus, ele não deve aceitar nem mesmo um centavo. Tudo é para satisfazer a Deus e nada mais. Arjuna não desejava matar seus parentes e, se houvesse alguma necessidade de matá-los, ele preferia que Krishna o fizesse pessoalmente. Ele não sabia que Krishna já os havia matado antes deles irem para o campo de batalha. Por quê? Porque Deus é onisciente, sabe tudo que vai acontecer, presente, passado e futuro. Como era por natureza, um devoto do Senhor, Arjuna, não gostava de retaliar seus primos e irmãos infames, mas, de acordo com o plano do Senhor, todos eles deveriam ser mortos. O devoto do Senhor não revida o malfeitor, mas o Senhor não tolera nenhum malefício que algum canalha pratique contra o devoto. Deus está protegendo a gente todo o tempo, minha gente. Tá? O Senhor pode desculpar alguém que o ofendeu pessoalmente, mas ele não desculpa ninguém que tenha causado danos aos seus devotos. Por isso o Senhor estava determinado a matar os canalhas, embora Arjuna quisesse desculpá-los. Gente, esse primeiro capítulo é um pouco extenso. Não vai dar para eu fazer em 20 minutos. Já tem 32 minutos aqui. Mas eu vou parar por aqui, para não ficar muito longo o vídeo. E para que a gente vá, pouco a pouco, até terminar esse primeiro capítulo, falando os versos mais importantes, para a nossa compreensão do que é uma batalha de Kurukshetra na realidade. E vocês, e eu, e todos, né, devemos entender que, se for para satisfazer a Deus, nós devemos lutar, nós devemos oferecer o que temos para o Senhor, nós devemos agradecer as opulências materiais que o Senhor nos dá, e que, se for da vontade divina, a gente tem que aceitar o que Deus dá para a gente como missão, como Dharma, com a sua missão aqui e agora. Por quê? Porque a gente é um instrumento de Deus e porque nós somos devotos de Deus. E assim a gente tem que satisfazer os desejos do Senhor. E se essa for a vontade de Deus, nós devemos satisfazê-lo acima de qualquer desculpa material, que eu não vou lutar porque do lado de lá tem meus parentes. Assim é nesse exímio verso, onde a gente precisa entender estas correlações para que a gente possa correlacionar com a nossa vida material aqui e agora. Parei no verso 32, 35 do capítulo 1 para observar os exércitos da batalha e a gente poder compreender melhor toda essa denominação da batalha de Kurukshetra. Com gratidão eu encerro mais um dia do capítulo 1 da Bhagavad Gita, com amor, devoção e gratidão a Deus por esta oportunidade. Gratidão.